Marcelão, essa reação do mercado ao pacote parece muito estranha a um leigo. Vários especialistas indicam que nós tributamos consumo e deveríamos tributar mais a renda, com certeza. Aí o governo faz um movimento nesse sentido e o pessoal surta. Então, vamos lá. Primeiro, a questão de tributar menos o consumo e mais a renda faz total sentido, mas isso daí não tem uma coisa, não tem um vínculo excessivo, não tem um vínculo necessariamente de certo ou errado, certo? É uma escolha de política pública. A questão que se fala de tributar a renda versus tributar o consumo é porque quando você tributa o consumo, quando você tributa o arroz, o feijão, a água, a comida em geral, energia elétrica e por aí vai, o que você está fazendo? Você está tributando algo que tem uma relevância muito maior no orçamento de pessoas que têm menos dinheiro, certo? Se você pegar uma pessoa com muita renda, quanto da renda dele é representada por alimentação, moradia, energia elétrica, utilities, saneamento e por aí vai, água e por aí vai, certo? Quanto da renda dele é representativa daquilo? Um pedaço percentual muito menor, certo? Quando você pega uma pessoa de baixa renda, quanto da renda dela é representada por alimentação, moradia, é um pedaço gigantesco. Então, quando eu estou tributando consumo ao invés de tributar renda, o que eu estou fazendo? Eu estou cobrando desproporcionalmente, mais percentualmente, de quem tem menos dinheiro do que de quem tem mais dinheiro. E aí eu crio justamente aí eu não lembro se eu acho que é chamada de tributação regressiva, certo? Quem tem menos paga mais proporcionalmente tributo do que quem tem mais. Por quê? Porque quando eu estou tributando consumo, aquilo dali afeta muito mais proporcionalmente quem tem menos dinheiro, porque aquele consumo representa um pedaço muito maior da renda que aquela pessoa recebe. Então eu estou sendo claramente, e aí é uma questão de opinião, mas na minha visão é claro, certo? Eu estou sendo claramente injusto, porque eu estou fazendo com que pague a conta com o maior percentual do trabalho que a pessoa fez. Se você pensar o salário como horas trabalhadas, você vai ver que uma pessoa que tem menos renda paga muito mais horas tributárias do que uma pessoa que tem muita renda. Uma pessoa que vive de mercado financeiro, uma pessoa que tem um salário gigantesco, babá, quanto você acha, mesmo vivendo super bem, quanto você acha que o percentual vai representar do que ele gasta com a alimentação, que é o consumo tributado, certo? Quanto você acha que é o percentual que vai representar a alimentação no faturamento dele? É muito pequeno. Versus uma pessoa que trabalha basicamente para viver, se eu estou trabalhando para viver e se eu tenho tributação no consumo, tudo que a minha renda é exposta é tributado. Então, o percentual de dinheiro que eu pago para o governo, para a tributação, é muito mais representativo para mim em percentual de faturamento do que para uma pessoa que ganha grana demais. Então, você tem uma tributação regressiva, de modo que quem paga mais é a base trabalhadora, a base que tem menos dinheiro do que a galera que tem grana, certo? E aí, não é uma questão não é uma questão de meritocracia nem nada. É uma questão de que você está tributando percentualmente, e isso daí é matemática básica. Você está tributando percentualmente muito mais quem tem menos do que quem tem mais. Quando você tributa a renda, você tributa com base em quanto a pessoa tem a dar. Quando você tributa consumo, você tributa com base no que a pessoa consome. Obviamente, quem tem muito menos renda e vive com um aperto muito maior do faturamento, essa pessoa vai ser muito mais afetada por aquela tributação, certo? Porque o percentual que ela gasta da renda dela em arroz é muito maior do que o percentual que o cara que tem grana gasta da renda em arroz. De modo que ela vai sentir o efeito da tributação muito mais forte na renda dela do que o cara que tem mais dinheiro, certo? Então você acaba criando um efeito perverso de tributar muito mais quem tem muito menos do que tributar muito menos quem tem muito mais. O que não faz nenhum sentido. Então, sim, com certeza o movimento é num sentido que eu vejo como buscando justiça social, tá? Isso dito, isso é uma escolha política, tá? Isso dito, o mercado está surtando porque o mercado vê a questão ali que eu te falei de querer adivinhar o quanto o pacote vai ser ou não vai ser executado, que é ridículo, porque, volto a reforçar, ninguém acreditava no plano real e resolveu a hiperinflação, tá? Vale a pena ver o podcast lá, eu acho que eu já falei num ponto da tese, tá? Um podcast recente sobre o plano real, fez 20 anos do plano real, saiu um monte de podcast, um desses era bem bom em várias séries, assim, vários episódios. O ponto ali de surtar com relação a essa justiça social é o quê? O mercado, quando vê o governo retirando, e eu não estou dizendo que tem razão, acho que é completamente descasado da realidade o pânico todo, tá? Mas essa é a lógica. O mercado, quando vê o governo querendo retirar a tributação
do imposto de renda até 5 mil reais, ele está vendo claramente que vai ter uma abdicação de receita. Eu vou deixar uma receita ir embora. Fala-se aí de 40 milhões, tem gente no mercado que fala 70 milhões, bilhões. Desculpa, tanto faz. Qual é o valor? O ponto é, eu vou ter uma redução na receita, certo? Se aquilo dali vem sem uma contrapartida, eu entendo perfeitamente. Você está falando de consertar o fiscal e você está reduzindo a receita. Você claramente está indo na direção contrária. Porém, entretanto, todavia, aquilo dali não é algo sem uma contrapartida, certo? Você tem uma contrapartida planejada, e aí volto a reforçar. Se vai ser feita da forma certa ou não, a gente tem aí todo o processo político a passar, mas já tem comprometimento do Congresso de não deixar passar uma coisa sem a outra. Então, vai ter uma contrapartida. O que você tem? Você tem a vontade de tributar pelo menos 10% da renda de quem ganha acima de 50 mil, para compensar essa retirada de tributo de quem ganha menos. A lógica não é uma escolha de política pública, mas não vejo nenhum problema, certo? Se você tiver a compensação. A questão é que tem uma narrativa sendo vendida de que não vai acontecer, de que o governo vai chutar o balde, por aí vai, certo? E aí, meu amigo, essa parte não tem como discutir, porque não é uma discussão mais racional, certo? Aí é a vibe Nárnia de todo mundo é comunista e vai virar Venezuela, aí já não é mais uma discussão racional. A lógica sendo feita da forma como foi proposta, não tem. Volto a reforçar. Quando falaram o burburinho ali de tributar até 5 mil reais, eu falei na hora, olha, aquilo ali não vai sair assim. Aquilo ali, quando foi dito sem ter sido feito o pronunciamento ainda. Eu falei, aquilo ali não vai sair assim. Aquilo ali, muito provavelmente, vai ser feito de forma a não afetar o fiscal, certo? Com uma contrapartida que zere o efeito negativo que vai ter no fiscal. E voa lá, certo? Mas daí cria-se toda uma narrativa de que não vai ser feito, de que não vai ser assim, mas daí começa a ser bola de cristal e massa sensitiva, certo? A ideia toda é a mesma galera que falou que ia ter recessão nos Estados Unidos, certo? Eu estou adivinhando o que vai acontecer no futuro. Não está adivinhando lufas, não sabe absolutamente nada do que está falando. E daí é que vem esse pânico todo. Eu acho que é completamente não justificável. Mas volto a reforçar, existe um pedaço considerável do mercado que ainda trabalha de uma forma como trabalhava o Tiranossauro Rex, certo? Quando trabalhava a galera na época dos dinossauros. Assim, é gente que trabalha com um conceito que não faz nenhum sentido, que matematicamente é desprovado e ponto, e continua usando aquilo. Então, assim, aí não tem como discutir, aí deixa de ser racional, certo? É a vibe do... Tem um documentário no Netflix sobre a galera que acredita que a Terra é plana. E se eu tenho alguém que acredita na Terra plana, eu sinto muito por você. Tá? Mas, assim, a galera que acredita que a Terra é plana. E aí eles fazem um experimento para provar que a Terra é plana, com laser e tal, não sei o quê. E o experimento, obviamente, mostra que a Terra não é plana, certo? E aí, quando ele mostra, aí eles começam a arranjar outros motivos para continuar acreditando naquilo. Por quê? Porque tem um confirmational bias, tem um viés confirmacional, tem uma ideia que eu quero provar, de modo que eu não estou fazendo um experimento, estou tentando provar a minha ideia. Uma vez que eu chego nesse ponto de que eu quero provar que o governo é um lixo, que eu quero provar que o governo não consegue lidar com o fiscal, que eu quero provar que isso aqui vai afundar, que eu já joguei todas as minhas fichas fazendo relatório dizendo que vai tudo afundar, eu crio um confirmational bias. Então, tudo que é informação que sair, eu vou tratar como negativa, certo? O Itaú falou de um corte mínimo de 60 bilhões. Ofereceram um corte de 71,9 bilhões. Até onde eu sei, matematicamente, 71,9 é mais do que 60. Então, deveria ser positivo, mas não é, já é negativo. Por quê? Porque eu estou tentando vender uma narrativa que eu plantei até agora e agora fica feio para mim falar, não, tá tudo bem e eu estava viajando, certo? Então, assim, volto a reforçar, não vejo qualquer racional para o pânico generalizado, e isso daí a gente mostra tranquilamente, várias vezes no canal, matematicamente, certo? Não é difícil de mostrar. Então, eu espero ter conseguido dar uma explicada aí do como é que funciona a questão ali, mas basicamente é isso, tá, Marcelão?